Existe um nome tão poderoso que pronunciá-lo em voz alta é proibido por lei em certos países. Um nome envolto em segredos milenares, sussurrado apenas nos cantos mais sombrios da história. O que acontece quando um simples conjunto de sílabas carrega um poder capaz de abalar nações? Prepare-se, porque hoje vamos desvendar o mistério do nome proibido. A história começa não com um nome, mas com um silêncio. Imagine um país onde, por decreto, um nome específico é apagado dos registros públicos, banido da mídia e sua pronúncia considerada um ato de subversão. Não estamos falando de uma lenda urbana, mas de uma realidade em certas partes do mundo, onde a política e a superstição se encontram de uma forma assustadora. Para entender por que um nome se torna proibido, precisamos voltar no tempo. Muitas culturas antigas acreditavam que os nomes continham a essência de uma pessoa ou entidade. Conhecer o nome verdadeiro de algo ou alguém era ter poder sobre ele. Essa crença, conhecida como nominalismo, não era apenas filosofia, era uma prática. Em magias e rituais, o nome era a chave que abria portas para outros mundos ou invocava forças além da nossa compreensão. Pense no Antigo Egito. Os faraós tinham múltiplos nomes. Um era público, para o povo. Outro era secreto, conhecido apenas por um círculo íntimo de sacerdotes. Acreditava-se que se um inimigo descobrisse o nome secreto, poderia lançar uma maldição sobre o faraó, ameaçando todo o reino. O nome não era apenas um rótulo, era uma arma, um escudo, um destino. Agora vamos avançar para tempos mais modernos. Em meados do século XX, em um país sob um regime autoritário, um líder carismático ascendeu ao poder. Seu nome se tornou sinônimo de esperança para alguns e de terror para outros. Ele consolidou seu poder de tal forma que sua imagem e seu nome estavam por toda a parte. Estátuas, ruas, livros escolares, tudo carregava sua marca. Seu nome era um símbolo de onipresença e controle absoluto. Quando esse regime finalmente caiu, a nação enfrentou um dilema: como apagar as cicatrizes de décadas de opressão? A resposta foi radical. Uma lei foi aprovada, não apenas para derrubar as estátuas e renomear as ruas, mas para proibir a pronúncia pública do nome do antigo ditador. A ideia era que, ao silenciar o nome, eles poderiam quebrar o feitiço de seu poder, mesmo após sua morte. Acreditava-se que falar o nome era invocar seu fantasma, reacender a ideologia que quase destruiu o país. Jornalistas foram instruídos a usar termos como o ex-líder ou o tirano. Crianças nas escolas aprendiam sobre o período sombrio da história, sem nunca ouvir o nome daquele que o orquestrou. Se alguém fosse pego pronunciando o nome em público, poderia enfrentar multas pesadas ou até mesmo prisão, dependendo do contexto. Era uma tentativa de cura nacional através do silêncio forçado. Mas o que acontece quando algo é proibido? Torna-se irresistivelmente atraente. O nome proibido começou a circular em sussurros, em reuniões secretas, em pichações que apareciam durante a noite e desapareciam pela manhã. Tornou-se um símbolo de resistência para alguns, um código secreto para aqueles que ainda eram leais ao antigo regime. O silêncio, em vez de apagar o nome do Li, uma nova forma de poder. O poder do tabu. A psicologia por trás disso é fascinante. O efeito urso branco, também conhecido como processo irônico, nos diz que, quando tentamos não pensar em algo, acabamos pensando nisso ainda mais. Tente não pensar em um urso branco agora. É quase impossível. Certo? O mesmo aconteceu com o nome proibido. A proibição o gravou ainda mais fundo na consciência coletiva. Além da política, existem também nomes proibidos por razões religiosas e culturais. Em algumas tradições do judaísmo, por exemplo, o nome de Deus, o tetragrama, é considerado tão sagrado que sua pronúncia é evitada. Em vez disso, usam-se substitutos como Adonai ou Hashim, que significa o nome. A reverência é tão profunda que o ato de não falar o nome é a maior forma de respeito. O poder aqui não é de medo, mas de uma santidade incomensurável. Em outras culturas, certos nomes são evitados após a morte de uma pessoa, por medo de perturbar seu espírito. A tribo Guajá, na Amazônia, pratica um costume onde, após a morte de alguém, seu nome nunca mais é pronunciado. Se outra pessoa tiver o mesmo nome, ela o muda. É uma forma de permitir que a alma do falecido descanse em paz, cortando os laços nominais com o mundo dos vivos. Mas o caso mais intrigante que investigamos nos leva a um pequeno país insular com uma história marcada por conflitos internos entre clãs. Há séculos, 2 clãs rivais lutaram por uma terra sagrada. A guerra foi tão sangrenta que dizem que o próprio solo chorou. Para a célere após, os anciãos de ambos os clãs fizeram um pacto mágico. Eles realizaram um ritual onde o nome do líder guerreiro mais cruel, que iniciou o conflito, foi amaldiçoado. A lenda diz que qualquer um que pronunciasse seu nome em voz alta seria visitado por infortúnios, pequenos acidentes, perda de colheitas, doenças inexplicáveis. Ou no tornou-se sinônimo de má sorte. A proibição não foi escrita em nenhuma lei moderna, mas foi passada de geração em geração,
gravada na alma do povo. É um tabu social mais forte que qualquer decreto governamental. Visitamos essa ilha e conversamos. Com muito cuidado, Cam os Lokis. Os mais jovens riem e chamam de superstição. Mas os mais velhos, nos olhos deles, você vê um medo genuíno. Um ancião nos contou a história de um turista cético que, desafiando os avisos, gritou o nome no centro da vila. Naquela mesma noite, uma tempestade como nunca vista antes atingiu a ilha, destruindo barcos de pesca e casas. Coincidência? Talvez. Mas para o povo da ilha, foi a prova de que o poder do nome ainda era real. O que todos esses casos têm em comum? Eles nos mostram que um nome é muito mais do que um som. É um recipiente para a história, para o poder, para a crença e para o medo. Proibir um nome é uma tentativa de controlar a narrativa, de reescrever a história, de curar feridas ou de proteger um povo de forças que eles acreditam estar além de sua compreensão. Mas a proibição é uma faca de dois gumes. Ao tentar apagar um nome, podemos, sem querer, dar a ele uma imortalidade que ele nunca teria de outra forma. O nome sobrevive no silêncio nos Sashuros, na curiosidade daqueles que se atrevem a perguntar: qual é o nome que não podemos dizer? O poder de um nome não está nas letras que o compõem, mas no significado que nós, como sociedade, depositamos nele. E enquanto houver histórias para contar e segredos para guardar, sempre haverá nomes que carregam o peso do mundo em suas sílabas. Nomes que são poderosos demais para serem ditos em voz alta. O nome específico, por razões que agora você entende, seria imprudente da minha parte pronunciá-lo aqui. Algumas portas é melhor manter fechadas. A verdadeira jornada não é descobrir o nome em si, mas entender por que ele deve permanecer em silêncio. Obrigado por assistir. Se você gostou desta imersão em mistérios históricos e culturais, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Há muitos outros segredos esperando para serem descobertos. Até a próxima!